Caiu o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, caiu o ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro. A única coisa que não está caindo é os R$600 do auxílio emergencial na minha conta poupança da Caixa Econômica. Desde o dia 7 de abril, que eu fiz o cadastramento no aplicativo do auxílio emergencial, até agora, hoje é dia 24 de abril, nada de cair os R$600 na minha conta. São 17 dias esperando esse bendito R$600. Trabalho por conta, sou autônomo, sou professor de música e vejo a minha despensa, minha geladeira ficando vazia. Acabando o alimento, tem eu, minha esposa e minhas 2 filhas. E igual a milhões de brasileiros, está também na mesma situação que eu, desesperado para pegar esse bendito R$600 do auxílio emergencial. Talvez deva cair o ministro Guedes, o ministro Ernesto, o ministro Tarcísio, talvez caia os 22 ministros do governo Bolsonaro e talvez até o Bolsonaro caia e entra o Mourão e eu não receba esses R$600, esse bendito R$600 do auxílio emergencial. E eu vejo as pessoas brigando para ver qual é que tem razão, se é o Moro, ministro Sérgio Moro, agora ex-ministro, ou o presidente da República, o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Aí eu fico vendo essa briga. Quem é que tá certo? É o Bolsonaro. Um lado tá torcendo pro Bolsonaro, outro lado tá torcendo pro Sérgio Moro. E eu vejo isso aí com muita tristeza. Porque o povo esqueceu que a saúde pública continua porcaria, continua um lixo, continua precário, sucateado. E o que deixou mais escancarado que a saúde pública no Brasil está sempre foi uma migalha, um resto deixado para o povo, é essa situação que nós estamos vivendo de doença, dessa gripe que no mundo está assolando o mundo inteiro. Onde um estado como o Amazonas, que tem 4 milhões de habitantes, apenas tem 100 leitos de UTI para atender 4 milhões de habitantes lá no Amazonas. Uma piada de mau gosto com o povo de Amazonas e com o povo brasileiro, onde nós temos 500 mil leitos, praticamente, até acho que seja menos, sejam uns 450 mil leitos, para atender no Brasil inteiro 180 milhões de brasileiros que usam o SUS. Isso é grave. O que adianta Sérgio Moro sair ou ficar, Bolsonaro sair e o Mourão assumir, se isso não influencia em nada a melhora da vida do povo brasileiro? Porque eu digo para vocês, entra governante, sai governante, de 4 em 4 anos. Entra políticos, sai políticos. Nenhum deles usa SUS, nenhum deles usa o Sistema Único de Saúde falido do Brasil. Nenhum deles usa metrozão, trenzão lotado, busão lotado. Nenhum deles arrisca ganhar um salário mínimo, sobreviver com um salário mínimo para mostrar que está do lado do povo, para sentir como é viver com salário mínimo ou 2 salários mínimos, que é o que o povo ganha aí para poder sobreviver e levar alimento para seus filhos, para sua família. Qual é a sua realidade, você que vai assistir esse vídeo? Qual é a sua realidade? O que eu vejo é as pessoas assistirem a política como uma novela, como um teatro, como um jogo de futebol, onde um lado torce para um time e o outro lado torce para o outro time. E os únicos que perdem é aqueles que estão torcendo ou para um time
A ou time B. Eles pagam os impostos, que é os ingressos, para assistir essa partida e sustentar os jogadores que são os políticos, seja Sérgio Moro, seja Bolsonaro, seja Lula, seja o político que esteja ali disputando ou envolvido nessa briga. Nós somos os espectadores que pagamos ingressos caros, que são os nossos impostos, para pagar esses jogadores que são os políticos, os juízes, os promotores, desembargadores e até os generais que estão ganhando 30 mil reais por mês. Pagamos o ingresso, pagamos o salário desse povo todo que eu falei, os três poderes, judiciário, legislativo e executivo, generais, pagamos o ingresso para ver essa briga, esse teatro, essa palhaçada toda que acontece há décadas de anos no Brasil. E talvez isso seja a maior explicação mais correta do que a gente vive há anos no Brasil. Somos aqueles que assistimos a política, o sistema financeiro detonando o país, detonando o povo, o sistema político detonando o povo, o sistema judiciário, até os generais que era para defender o povo, pular o seu salário de 25 mil para 30 mil depois da reforma da Previdência, uma exigência da maçonaria através dos generais maçons. E só o povo se lascando, atrás do auxílio emergencial de R$600 há 17 dias. Um auxílio que era emergencial já virou uma dor de cabeça, já virou uma novela. Muitos já estão irados, já estão revoltados, porque está faltando comida na mesa, está faltando comida para os seus filhos. Isso é mais importante. Não tirar o seu foco do mais importante, que o povo cada vez mais empobrecendo, que o povo cada vez mais se lascando, que o povo está perdendo seus empregos nessa situação de crise econômica, de crise sanitária. Nessa situação que está acontecendo no mundo todo, milhões de pessoas estão perdendo seus empregos. Milhões já estão passando fome. Milhões estão em casa, com medo de não pegar a gripe, mas também preocupados se vão ter seus empregos garantidos, ou aqueles que são autônomos, que se vão ter alguma ajuda do governo, como é no caso a gente esperando pelo auxílio emergencial de R$600. Com esse vídeo eu quero mostrar para vocês acordarem para a realidade e enxergarem a verdadeira realidade do povo brasileiro, sem saúde, sem educação, não educação mal educado, mas a educação de primeira qualidade, sem saúde pública de primeira qualidade, sem segurança pública de primeira qualidade, os policiais sendo mal pagos, os enfermeiros, os professores, sem infraestrutura, sem moradia, sem infraestrutura na questão dos transportes públicos, tudo caindo aos pedaços, lotados, poucos trens, metrôs, a linha férrea que era para crescer, expandir, para a gente usar mais trens, não vai para frente. 100 milhões não tem sequer saneamento básico. Você esqueceu disso? Isso eu não esqueço. 100 milhões de brasileiros não tem sequer saneamento básico. 35 milhões de brasileiros não sabem o que é beber uma água potável. Não tem acesso à água potável. 35 milhões de brasileiros. E você acha que eu vou ficar preocupado com a briga de Sérgio Moro com Bolsonaro? De fulano com ciclano? De esquerda com direita? Para ver qual que é o melhor nessa briga toda. O único que está saindo perdendo é você, povo brasileiro. O povo empobrecendo mais, os políticos com seus altos salários e regalias e mordomias, vida de rei,
garantidas, os 3 poderes, judiciário, legislativo, executivo, os promotores, juízes, desembargadores e até os generais, ganhando 30 mil reais. Nessa briga toda, os únicos que estão se perdendo, os únicos que não estão entendendo a realidade, é aqueles que pagam o ingresso caríssimo para ver essa palhaçada toda, essa brigaiada toda, essa distração, essa cortina de fumaça, esse pão e circo que dão para o povo, porque a política é uma novela, é um jogo de futebol de 2 times. Como eu falei, pagamos um ingresso caro através dos nossos impostos para ver essa palhaçada que não leva a lugar nenhum. Como todos os anos passam, os políticos falam que vão melhorar a vida do povo, vão dar uma vida digna para o povo. E quem ganha essa vida digna e decente são eles, e o povo é que sustenta isso. Pagamos um ingresso caro através dos nossos impostos. Eles têm as coisas melhores, que era para ser para nós, ficam para eles através de nós pagando isso, através do ingresso caro, que é os impostos. Aí você me pergunta, qual é o lado que você está torcendo, Clóvis? Sérgio Moro, Bolsonaro, esquerda, direita? E eu te respondo, nessa palhaçada toda, esse pão e circo, essa cortina de fumaça, o lado que eu torço é o povo, lado do povo. Eu estou do lado do povo. Eu torço para que o povo se una, forme uma nação de verdade, uma família de verdade, que nós possamos unir uns aos outros, um com os outros, e ajudar uns aos outros, porque se dependemos do sistema político dar vida digna e decente para nós estamos lascados. Acorde e veja tudo isso como a realidade. Acorde, desperte. Quem está se lascando é você. Você, eu. Nós precisamos se unir. Somos 180 milhões, 190 milhões de brasileiros pobres, miseráveis, classe média, que está afundando cada vez mais nessa baboseira dessas brigas. Nós estamos pagando caro. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixe o seu joinha se você chegou até o final desse vídeo. Deixe o seu comentário e acorde, povo brasileiro. Em tudo isso, toda essa palhaçada, você é o único que está se lascando. Fui.